Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula de História. Esta aula é uma aula para explicar a atividade proposta. Então, é uma atividade valendo nota e eu vou te instruir como fazer. Mas, a princípio, é uma atividade muito simples, que é um questionário. É a leitura de texto e, de acordo com o texto, você vai responder o questionário. Então, vamos lá. Vou dividir com você a minha tela. Então, é importante você fazer a leitura do texto, que eu já vou deixar aqui anexo na atividade, e esse texto que vocês vão ter como base é o processo da mandioca. Nós estamos falando de povos indígenas, e nós estamos falando especificamente dos povos tupis. Então, você vai fazer a leitura desse texto ao longo dessa semana, e você vai entender um pouco mais. Para essa aula é suficiente a leitura desse texto. Então, fazendo a leitura desse texto, que é uma leitura muito simples, você conseguirá responder à atividade. A atividade é essa aqui, a atividade de proposta. Então, fique atento aos prazos de entrega. Quem faz a recuperação é o aluno que não entrega até o prazo previsto ou com nota inferior a 6, tá certo? Se tiver alguma dúvida, só deixar aqui nos comentários da atividade. Então, eu vou ler para você cada uma das perguntas e te explicar o que você deve fazer para cada pergunta. Então, primeiro você vai fazer a leitura do texto base. Após a leitura do texto base, você estará apto para desenvolver a atividade. A letra A. O que é a pergunta? Vamos lá. De qual alimento o texto fala? Justifique sua resposta de acordo com o texto. Então, o texto fala sobre a mandioca. Então, você vai fazer uma leitura e, a partir dessa leitura, você consegue responder. A letra A é uma questão muito simples de ser respondida. A letra B. Então, eu tenho uma citação do texto. Essa forma que eu apresento ali é uma forma científica de como citar um texto, e não uma cópia como vocês estão acostumados. Então, veja lá. É a citação de um texto. É a seguinte. O alimento básico de numerosas sociedades indígenas é constituída pela mandioca brava e seus derivados. Nessa variedade de mandioca existe um poderoso veneno, mas os indígenas desenvolveram técnicas especiais para torná-la comestível. Boulos, 2018, página 19. Boulos é o autor do livro e o ano que ele foi publicado e a página 19. É assim que se faz citação quando a gente tira um trecho de um livro, para vocês irem aprendendo. Quais são essas técnicas? Então, eu faço uma citação e depois eu faço a pergunta. Qual que é a pergunta? Quais são essas técnicas? Que técnicas? O texto fala de como o indígena trabalha, como a sociedade indígena trabalha a mandioca para tirar esse veneno da mandioca brava. Tá certo? Então, você vai me descrever quais são essas técnicas. Ao longo do texto tem essas técnicas, então você vai descrever cada uma dessas. E eu termino a pergunta falando assim: justifique sua resposta de acordo com o texto, que é o texto base, não é uma invenção. Você vai extrair do texto esse conteúdo. C. Na sua região ou cidade, como é chamada a mandioca? Você conhece esse alimento por que nomes? Então, isso é de acordo com o seu conhecimento. Vale conversar com seus pais, vale dar uma pesquisadinha na internet para saber em outras regiões do país como esse alimento é chamado também. Certo? A letra D. Em história, esses hábitos herdados de outras sociedades nós chamamos de heranças culturais. Vocês já fizeram pesquisa do que são heranças culturais? Nós estudamos isso lá nas nossas primeiras aulas. Se não lembra, vale dar um Google para relembrar o que é, tá certo? Heranças culturais. Mas eu estou falando já ali na pergunta, é uma afirmação. Depois a pergunta é a seguinte: que derivados da mandioca você consome? Justifique sua resposta. Então, de acordo com o texto, de acordo com o que você aprendeu sobre o que é mandioca, eu quero que você diga quais são os seus hábitos alimentares que envolve esse alimento. Que derivados da mandioca você consome na sua casa? Então é essa a resposta. A letra E última é a seguinte questão. Veja, mais uma vez eu faço uma citação, começo com uma citação e depois a pergunta. Como se cita um parágrafo de um texto quando a gente copia? Então isso é uma citação. Dessa forma científica, de acordo com a BNC, que é a norma técnica brasileira.
Tá, olha lá. O alimento básico de numerosas sociedades indígenas é constituída pela mandioca. Boulos, 2018, página 19, que é o texto que vocês vão ter como referência. Então a pergunta é o seguinte: ainda eu trago uma afirmação ali, ó. Esse hábito alimentar foi aculturado pela nossa sociedade. O que é aculturamento? Aculturamento é quando uma sociedade se apodera de outro costume de outra sociedade, da cultura de outra sociedade. Então nós chamamos isso de aculturamento. Se você não lembrar, aqui no finalzinho do texto eu deixei uma nota de rodapé explicando o que é aculturamento. Mas também vale dar um Google para aprender e saber sobre este conceito. Mas eu trouxe esse conceito ali para você, no finalzinho do texto, no finalzinho lá da página aqui, ó, você consegue descobrir o que é aculturamento. Mas é isso, aculturamento é quando uma sociedade se apropria dos costumes, dos hábitos de outra sociedade, de outra cultura. Isso se chama aculturamento. Aí tem um exemplo dos índios, que os índios, as sociedades indígenas, usava como alimento a mandioca e a nossa sociedade se aculturou, se apropriou desse alimento, então o nome disso é aculturar. Aí a pergunta é o seguinte: como você consome a mandioca? Como você consome? E por último, na letra E são duas perguntas. Eu peço para você descrever uma receita da sua família que se utiliza da mandioca. Como sua família usa mandioca, né? Como você usa? Então eu quero uma receita da mandioca, tá certo? Aí você vai descrever uma receita nesta atividade. Vale nota, vale de 0 a 10, cada questão vale 2 pontos. Se você tiver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que eu vou responder no seu horário de aula. Fique atento às datas de entrega, tá certo? Um beijo e até a próxima aula. Tchau!